Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nessa madrugada 20/11/2024. 1 Samuel capítulo 14. A vitória de Jônatas sobre os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jônatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém não fez saber a seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que estava em Migron, e o povo que havia com ele era uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabor, o filho de Finéia, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló trazia o efode, porém o povo não sabia que Jônatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jônatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozesses, e o nome da outra Sene. Uma penha para o norte estava de fronte de Micamás, e a outra para o sul de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jônatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição deste circunciso, porventura obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com pouco. Então o seu pajem de arma lhe disse: Faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme a teu coração. Disse, pois, Jônatas: Eis que passaremos aqueles homens, e nós descobriremos a eles. Se nos disser assim, para até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim, suba a nós, então subiremos, pois o Senhor nos tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram aos filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jônatas e a seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nos vô-lo ensinaremos. E disse Jônatas a seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então trepou Jônatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de arma atrás dele, caíram diante de Jônatas, e o seu pajem de arma os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jônatas e seu pajem de arma feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Jeová. Olharam, pois, a sentinela de Saul em Gibeá de Benjamim, eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, eis que nem Jônatas, nem o seu pajem de arma estava ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Jeová, porque naquele dia estava a arca de Jeová com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram a peleja, e eis que a espada de um era contra o outro. E houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, comandantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também eles se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jônatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor Israel. Naquele dia o arraial passou a Bet-Aven. O atrevido voto de Saul. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que come pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. Chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jônatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tomando a mão da boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo, e disse: Solenemente conjurou o teu pai o povo, dizendo: Maldito homem que come hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jônatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos
por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, tomaram ovelhas e vaca e bezerro, os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciariam a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele alevosamente: obraste, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo. E diz ele: trazei-me cada um o seu boi, cada um sua ovelha, e degolai aqui, e comei. Não pequei contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com sua mão, o seu boi, e o degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Depois de Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus, despojemos até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer bem a teus olhos faz. Disse, porém, o sacerdote: chegamos aqui a Jeová. Então consultou Saul a Jeová, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los na mão de Israel. Porém aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faz o que parecer bem a teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Jeová de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. E disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Jeová e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que obrou tão grande salvação a Israel? Nunca tal suceda vivo o Senhor, que não lhe há de cair no chão só cabelo da sua cabeça, pois com Jeová fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zoba e contra os filisteus. Para onde quer que se voltava, executava castigos, e houve-se valorosamente, e feriu aos malequitas, libertou Israel da mão dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas e Esvi e Malquissua. E os nomes de suas duas filhas eram o nome das mais velhas, Merabi, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Aionoã, filha de Aimaaze. E o nome do general do exército, Abené, filho de Né, tio de Saul. E Cis, pai de Saul, e Né, pai de Abené, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, porque Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Agora vamos agradecer por este culto nessa madrugada. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, precisamos de agradecer por este culto nessa madrugada. Abençoe somente meus inscritos que estão aqui. Amém e amém. E até o próximo vídeo, o próximo culto.